Saudações, meus irmãos, saudações uma vez mais. Hoje eu quero trazer para vocês uma nova reflexão que vai contribuir aí para que vocês possam ter uma visão ampliada desse assunto que eu acredito que é tão pertinente para vocês. Hoje nós vamos falar sobre como consciências extrafísicas interferem e influenciam diretamente em nossas vidas. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu peço para que vocês possam se inscrever em meu canal, ativem o sininho, dê um joinha e compartilhem com mais pessoas que vocês acreditam que possa ser também contribuição esse vídeo, tá certo, pessoal? Ok. Pessoal, esse tema é muito sério, por quê? Quando nós não compreendemos o que se passa muitas vezes conosco de energias ou consciências ao nosso redor, nós acabamos por virar marionete na mão desses seres, né? Dessas consciências, desses espíritos, né? Dessas pessoas. Carol, como assim, né? Pessoal, o que são, na verdade, consciências extrafísicas? O que são os espíritos? São pessoas como nós, do lado de lá. Exatamente, exatamente. Então, nós temos uma ilusão de que a morte é o fim de tudo e de que acabando o corpo físico acaba tudo. E não, né? São pessoas como nós que, dependendo daquilo que fizeram aqui, têm princípios, verdades. Existem pessoas boas, pessoas ruins, e não é porque acabou o corpo físico, esta roupagem aqui, que vai acabar. Simplesmente continua, mas do lado de lá, né? Que a gente fala, do lado do plano espiritual, deste extrafísico, com outra frequência, porque a nossa densidade do nosso corpo físico, essa matéria, ela é muito pesada. O que acontece é que quando nós não temos mais essa matéria, nós vivemos em outros corpos mais sutis, onde a frequência é mais sutil e o nosso globo ocular não consegue captar. Por isso, acreditamos que não existe, mas é a mesma coisa que energia, né, pessoal? Quando a gente bota o ferro lá, que a gente tenta ligar o ferro para passar, a energia está passando, né? Quando a gente entra num ambiente que a gente aperta o interruptor, a luz liga, ou seja, a energia existe e nós também não a vemos e não significa que não exista. Bom, vamos lá, não quero me estender muito. O que acontece é que essas outras pessoas, que não estão mais nesta materialidade mais densa como nós, muitas vezes ficam por aí, né? Como nós temos o livre-arbítrio aqui, eles também vão ter o livre-arbítrio lá. E o que acontece, pessoal, que existe muita crença limitante, existe muita falta de informação quando a gente fala do plano espiritual, ou do mundo espiritual, ou do plano extrafísico, é que a gente não compreende que esses irmãos, que não deixam de ser nossos irmãos também, eles podem interferir em nossas vidas quando nós não sabemos disso, quando nós não temos essa consciência. Então, se existiam pessoas que fazem o mal aqui, que gostavam de fazer intrigas, que gostavam de fazer fofoca, que gostavam de colocar lenha na fogueira, né? Como a gente fala. Do outro lado não vai ser diferente, pessoal. Só que a única forma que eles têm de intervir sobre a nossa vida, é aí que eu quero trazer essa informação que eu acho que é muito importante para a gente acordar de fato para essa realidade. É por meio dos nossos pensamentos. Sim, pessoal, exatamente. Por isso que Jesus dizia tanto: orai e vigiai.
Orai e vigiai os nossos pensamentos a todo momento, porque quando nós baixamos a nossa sintonia, quando nós baixamos a nossa vibração, nós vamos atrair para o nosso campo eletromagnético consciências afins. Lembra que eu sempre falo, pessoal, da lei da afinidade, que nós vamos atrair pessoas que têm aquelas características as quais ressoam dentro da gente e as situações e tudo mais? No mundo extrafísico é assim também. Dependendo daquilo que você tem dentro de você, dependendo daquilo que você tá no seu pensamento, né? Então, dependendo do teu estado de humor, né? Do que você tá, de como você está se sentindo dentro de você, você vai atrair consciências, irmãos, né? Que não estão mais neste plano para próximo de você por conta da lei da afinidade, né? Então, o que acontece? Quando você baixa a tua vibração, que você cai a tua vibração, eles vêm. E como que eles atuam sobre a nossa vida, né? Qual que é o poder deles sobre nós? Eles vão vir, eles vão fazer alguma coisa, eles têm o poder de nos matar, de uma certa forma, assim, por meio dos nossos pensamentos, influenciando os nossos pensamentos, e a gente não sabe. Então, existe uma determinada situação, pessoal, esse assunto ele é muito extenso e eu tô, assim, abreviando muito para vocês aqui, tá bom? Realmente, porque eu acho que é muito importante a gente se conscientizar dele. Então, por exemplo, tem uma determinada situação, onde dentro de você, você já tem a origem de uma emoção, de um sentimento. Então, eu tive uma discussão com meu namorado, com a minha mulher, né? E o que acontece? Eu comecei a ficar muito triste ou com raiva. Se eu baixo muito a minha vibração, eu dou abertura para que eles atuem por meio dos meus pensamentos. Então, eles começam a falar muitas coisas para a gente por meio dos nossos pensamentos que vão interferir em nossas escolhas. E a gente não sabe que a gente está sendo marionete na mão deles. Compreendem, pessoal? Então, aquela raivinha, ela se torna uma raivona. Aquela tristeza, ela se torna uma tristeza profunda. Por quê? Porque eles vão falando realmente, né? E tem pessoas que são mais sensitivas, tem pessoas que têm essa sensibilidade um pouco maior, né? Que acabam sofrendo e acabam também estando mais vulneráveis, né? A essas consciências extrafísicas. E o que que acontece? Eles têm ali o poder sobre a gente, né? Vocês podem observar que muitos casos de suicídio onde, né, graças a Deus a pessoa ela não conseguiu finalizar ou não deu certo por algum motivo, de algum jeito, não sei. Essas pessoas elas sempre vão relatar que elas ouviram vozes, né, nos minutos finais, nos momentos finais, né, dizendo acabe com a tua vida, né? Ninguém te ama, nada vale a pena. Então vocês acham que realmente essas vozes são nossas? Tem muitos pensamentos que não são nossos. Sabe aquela coisa muitas vezes assim, nossa, que coisa estranha, né? Eu de repente eu fiquei meio assim, né? Baixei a minha vibração ali, vem uma coisa e você fala assim: "Nossa, que pensamento estranho, nunca pensei isso". Olhem só, né? E se você não tem essa informação, né? Vocês vão se deixando levar e vocês vão sendo realmente manipulados por essas consciências que estão no estado conscienciais ainda não tão bons. Então, muitas vezes a gente baixando a nossa frequência, não orando e não vigiando, eles vão atuar com pensamentos, né? Colocando pensamentos pra gente de que, olha, realmente é isso, ele não gosta de você, olha, ela fez isso, olha, você é um lixo, olha, você não vai conseguir, olha, você... São infinitas as coisas que eles podem influenciar a gente. Ou seja, é muito importante que possamos estar conscientes. Carol, então quer dizer que tudo são eles que manipulam. Então, se eu tive uma explosão de nervoso, né, um impulso de raiva, onde eu fiz uma caca, foi influência deles. Foram eles? Não, pessoal, isso já tá dentro da gente.
É isso que eu quero que vocês compreendam. Tudo começa dentro da gente, o brotinho já está dentro da gente. E quando nós baixamos a nossa guarda, que é o não orar e o não vigiar e não estar consciente de que isso acontece, e quando nós baixamos a nossa frequência, nós damos abertura para que essas consciências, esses irmãos que estão no estágio consciencial ainda, da mesma forma como muitas pessoas estão aqui ainda deste lado, né, encarnados, possam atuar sobre a nossa vida. Então eles têm uma influência muito grande sobre nós, mas dentro da gente já tinha aquela semente de raiva, dentro da gente já tinha uma semente do ódio, dentro da gente já tinha a semente da tristeza, dentro da gente já tinha toda essa origem para que eles possam, por meio da afinidade, possam por meio do nosso campo eletromagnético se sintonizar com a gente e a partir daí atuar, né, e influenciar da maneira que eles acharem melhor, correto, pessoal? Então, sempre atentos a esses pensamentos que são recorrentes e muitas vezes nós estranhamos como não sendo nossos e muitas vezes algo que vai de uma polaridade muito grande, muito rápido para outra, né? E sempre conectem-se à luz, né? Então, se vocês estão em um momento muito difícil, com sentimentos depressivos, ou muito ansiosos, ou com muito medos, vocês podem ter certeza, pessoal, não existe só o lado material, né? Eu, como psicóloga, atuo realmente com a psicologia, mas não nego que nós somos, né, o físico, mental e o espiritual que tem que estar em equilíbrio, inclusive. Então, nós temos a materialidade e nós temos também a espiritualidade, este lado mais espiritual. Então, um tá emaranhado no outro e um acaba influenciando o outro. Não tem como cuidar de um sem cuidar do outro, não tem como cuidar do outro sem cuidar de um. Então, que vocês possam estar atentos, sempre buscando a luz. Por isso a importância do autoconhecimento. Estudem mais sobre esses assuntos, busquem mais, porque é vocês aprenderem a se entender. Existe muito mais do que nós podemos imaginar e do que nós fomos programados a acreditar e do que nós somos condicionados para que nós continuemos dormindo. E não, pessoal, existe mais do que a gente pode ver, do que a gente imagina, do que realmente é. E que vocês estejam atentos. E quantos casos, né, eu já estudei, né, buscando assuntos sobre essa questão, sobre a espiritualidade, de que muitas vezes eles conseguem nos influenciar. Às vezes, vou dar um exemplo, uma briga de casal, né, onde existem, por exemplo, as pessoas entram num desequilíbrio tão grande que existe a agressão física, a agressão verbal, existe a dor ali entre o casal e eles estão simplesmente do lado rindo. Eles estão rindo da gente. Porque o estágio consciencial deles ainda sente prazer com a dor do outro, assim como qualquer outra pessoa aqui ainda neste plano físico, tá bom? Que vocês estejam atentos, orai e vigiai sempre os pensamentos e as emoções de vocês. Conectem sempre à luz. Um beijo no coração, muita paz, muita luz, gratidão e namastê!